Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e com os seus. Meu nome é Letícia Rangel, eu sou astróloga e tenho um projeto de vida chamado Uranice, que é meu objetivo de conectar a astrologia com as pessoas e fazer com que a astrologia ajude as pessoas na sua vida diária, na sua rotina, no seu cotidiano, e que a gente saia desse lugar de estereotipar a astrologia, de usar a astrologia só como 12 signos e dividir as pessoas em 12 categorias, como se todo mundo fosse igual. E não é assim, hein? As pessoas não são assim, a astrologia não é assim, a vida não é assim. Então, pensando nessa minha missão, nós vamos hoje falar sobre o signo de Sagitário. E aí, o signo, né? Não tô falando só para as pessoas que nasceram em dezembro, quando o Sol estava em Sagitário, mas também para quem tem a Lua em Sagitário, para quem tem ascendente em Sagitário, para quem tem um monte de planetas em Sagitário, para quem tem Sagitário no meio do céu, cheio de coisa também. Então e também aonde a gente tiver Sagitário no nosso mapa é onde a gente vai querer se expandir, querer se espalhar, é, pensar positivo, enfim. Então vamos entender um pouco como é essa energia do Sagitário. E também quero trazer aqui alguns. Como eu tenho feito, tentado fazer em todos esses vídeos sobre os signos, trazer alguma consideração simbólica para explicar um pouco da onde saem alguns estereótipos e alguns comportamentos que normalmente a gente percebe nas pessoas. Assim. Então, para começar a história, né? Fogo, elemento fogo e ritmo mutável. Então, que tipo de fogo é Sagitário, né? É o fogo das labaredas, é o fogo que se espalha, que é aquele que a gente não tem muito controle, que quer que sai, que o vento ajuda a espalhar e sai por aí, né? Então, ele é regido pelo planeta Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. Então, isso também fala um pouco sobre os sagitarianos, né? Que podem nascer, principalmente quando o Sol está em Sagitário, podem nascer bem grandinhos, né? Aqueles bebês grandes mesmo. O símbolo de Sagitário, e aí eu acho que vai ajudar um pouco a explicar o comportamento, é um centauro, né? E qual é o lance do centauro? E é um centauro com uma flecha apontada, mas mostrando que ele tem um objetivo, né? Ele tá em busca de alguma coisa. O sagitariano, e aí nesse sentido, ele precisa ter uma direção, né? Ele precisa ter acreditar em alguma coisa, ele precisa estar em busca de algo, procurando saber alguma coisa, né? Em busca de uma aventura, de uma viagem, de experimentar alguma coisa nova. Ele precisa experimentar coisas, ele precisa conhecer coisas novas. Todos os signos mutáveis o ritmo mutável é um ritmo ligado ao aprendizado, ao conhecimento. Então, e principalmente Júpiter, Sagitário, que é regido por Júpiter, né? Ele precisa encontrar a verdade. Acho que é um pouco isso que essa flecha tá apontada, né? O alvo de Sagitário é a verdade. E às vezes ele acha que ele já que ele está em busca, né, ele acha que ele já tem, né? E às vezes pode ser um pouco complicado assim numa esfera mais negativa, né? Quando ele começa a lidar com, valorizar o conhecimento dele acima de outros conhecimentos ou de outras formas de pensar, sabe? Essa é um lado negativo, né? Sombra, quando o Sagitário está mal trabalhado, assim, dele ficar muito dogmático, né? Mas o centauro, ele tá se transformando, né? Assim, é interessante isso porque qual é o lance do centauro? Assim, ele é um cavalo que está deixando a condição animalesca e se tornando um ser humano. E aí, uma parte, né, a cabeça dele já é de humano. Só que o corpo dele é de cavalo. Então, ele você não bota um cavalo numa sala pequena, fechada, e espera que fique tudo no lugar, sabe? Ele vai derrubar alguma coisa. Ele vai ocupar muito espaço, né? Então,
Você não espera que fique tudo no lugar quando você tem um cavalo dentro de um ambiente de seres humanos, né? Onde só seres humanos convivem. Então, é diferente a coisa, né? Eles são muito grandes. E essa coisa de ser grande não precisa ser grande de ossos grandes, não. Estatura, não. Ele pode ser de- na forma dele agir. Então, ele se espalha, ele bate nas coisas, né? Ele esbarra, enfim, ele tá sempre ali passando por alguma situação, de lidar com esse lado mais selvagem dele. Então ele está se civilizando. Esse é o processo do Sagitário. O Sagitário, ele está sempre querendo aprender alguma coisa, ele está sempre querendo descobrir alguma coisa diferente, ele está sempre querendo viajar para conhecer outras culturas, porque nessa é que ele vai se tornando cada vez mais humanizado, né? A metade dele, cabeça, já virou, mas o corpo não. Então, ele tem essa capacidade de entender as coisas, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele age de uma forma muito instintiva, sabe? Porque ele tem esse outro lado dele aí de, às vezes, dar um coice, né? Porque afinal de contas é um cavalinho, então tem uma ferradurazinha guardada. Então, às vezes, ele é grosseiro, né? Pode ser grosseiro. Depende da configuração do mapa e tudo mais, e de como a gente vê, reconhece a nossa própria natureza, né? Porque a tendência do Sagitário é ir se educando, né? Aliás, do ser humano. Mas o Sagitário, principalmente, porque. Por isso a educação é tão importante para ele, por isso que ele gosta de estudar ou de saber as coisas, né? Ele vai buscar isso. Às vezes ele pode não querer estudar no caminho ali tradicional, mas ele vai buscar uma religião, e aí ele vai se interessar por uma religião, e essa fé que ele vai desenvolver vai fazer com que ele desenvolva algum estudo, enfim, e vai trazer uma compreensão das verdades maiores, né? Que eu acho que é muito a busca do Sagitário. Então, por isso que ele também é um signo associado à ética, às leis, à filosofia, a tudo que vem de através do conhecimento, né? E que de certa forma nos engrandece, nos torna maior. Então, as religiões, as crenças, as viagens que façam com que ele aprenda outras culturas e de alguma forma ele cresça com isso, também são apelos assim importantes para ele, né? Ele quer se expandir, né? A questão dos exageros também é um ponto forte por isso, né? Porque ele está sempre querendo superar as barreiras, né? Ele gosta de liberdade, ele preza por uma vida mais natural, ele gosta do ar livre, de ambientes abertos. Então, como ele gosta de romper limites, né, e de estar sempre rompendo seus próprios limites, às vezes ele pode acabar extrapolando um pouco nisso, né, não conseguindo estabelecer e respeitar os limites. Então, isso pode ser uma questão também para ele, né? E é interessante porque no corpo humano ele rege o fígado, né? Então, é exatamente o órgão que costuma sofrer mesmo, né, com os nossos exageros. Então, faz sentido, né, que além disso, né, como é um centauro, então quadril, coxa, fêmur e essa parte, né, das pernas, assim, mais poderosa do cavalo, normalmente ela tá mais pronunciada, assim, no sagitariano, assim, tem perna bonita ou perna grande. Isso é interessante. E como ele tem essa sede de saber, né, ele está sempre buscando saber mais. Então ele pode ter uma dificuldade com o processo do aprendizado em si, porque ele acaba focando muito no resultado final, né? É muito interessante quando eu vou fazer uma leitura astrológica. O escorpião, ele fala muito assim para mim, isso acontece muito. É, eles costumam falar assim: olha, me fala tudo, principalmente quando vai ver o kármico. Fala assim: olha, você me fala tudo, tudo que você tá vendo aí, pode falar que eu aguento, né? O Sagitário, ele quer saber o final logo, sabe? Ele quer ir para os finalmente, assim. Só que, ao mesmo tempo, o raciocínio, ele também precisa de um processo, né? Então, pode ser que ele, às vezes, tenha uma dificuldade, assim, em seguir um aprendizado até o fim, mas sem pular as etapas
iniciais, né, que é uma etapa muito de Gêmeos, que é o oposto de Sagitário. Então, assim, enquanto Gêmeos fica muito ali no comecinho e não conclui nada, né, o Sagitário, ele tem a dificuldade exatamente com essa parte mais simples do conhecimento, que vem assim no pouco a pouco, né, de um pouquinho de cada vez. Então, é um, um, um bom um bom olhar que é importante o Sagitário ter para a própria vida, assim, é ver em quais áreas da vida dele ele está deixando de se realizar porque ele tem objetivos muito grandes e ele não consegue dividir isso em pequenos objetivos, sabe? Então ele fica focado muito no resultado final desse objetivo e aí ele não para ver que ele precisa também de um caminhar, né? Então existe alguma coisa que ele precisa fazer para que ele chegue nesse resultado que ele quer. Então essa é uma grande dificuldade para ele, porque ele olha muito para aquele horizonte, né? Inclusive a linha do horizonte é algo que encanta muito Sagitário. Se ela é uma criança sagitariana perto da praia, com certeza, assim, provavelmente ela vai olhar aquela linha lá e vai perguntar o que tem além dali, né? O que tá, e aí? Quando chega ali, o que é? Sabe? Essa é uma curiosidade para ele, o que tem depois daquela linha. Até onde eu posso me superar, sabe? Isso é um ponto. Ele tem uma busca incessante, né? Por isso que o sagitariano ele tem uma dificuldade de ficar parado, né? De parar num ponto e ficar ali. Ele tá sempre fazendo alguma coisa, ele tá sempre se preparando para avançar de alguma forma, né? E a tendência, quando ele fica parado muito tempo, é ele achar que ele tá perdendo alguma coisa. De que ele tá aqui e tem um monte de coisa acontecendo aqui, sabe? E ele não tá conseguindo acompanhar porque ele tá parado aqui. Então ele tem essa dificuldade de se manter por muito tempo fazendo uma mesma coisa, sabe? Porque ele tá sempre em busca de algo, né? E aí, quando ele atinge aquele objetivo, ele precisa de um outro. E aí, quando ele atinge, ele precisa de um outro. Ele é um arqueiro, né? Então, não essa simbologia, ela tá muito, muito forte, assim, muito marcada, né? O glifo do Sagitário é uma flecha. É, então, o mais importante para um sagitariano, né, é ele entender para onde ele precisa ir, sabe? Qual é o objetivo dele, aonde ele precisa direcionar a flecha dele para ele poder chegar lá, né? E aí, quando ele chega lá, para onde ele vai em seguida. Então, essa coisa da direção, é, de como se dirigir, é muito importante para ele. Acreditar que ele é capaz é muito fácil para ele. Ele é muito otimista, ele é muito dedicado, muito autoastral. Agora, a tendência até dele ficar muito parado e preguiçoso, às vezes, é por uma dificuldade de direcionamento. Então, quando ele tem uma direção, ele tem energia. A energia vem junto com o alvo do Sagitário. Então, que você, sagitariano, tenha a direção da sua vida muito bem definida, ou que você esteja aí sempre em busca de encontrar novas direções para você seguir, tá bom? Não esquece de contar para mim aqui embaixo o que você achou, o que eu deixei de falar, o que chavezinha que virou aí para você, curtir esse vídeo, compartilhar e espalhar a palavra, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.